Porque os enganos serão tão sérios, tão lógicos, serão tão fortes e serão tão espalhados por este mundo que muitos do próprio povo de Deus serão enganados. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, pois são espíritos de demónios que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Repararam que aqui está-nos a falar de quantos líderes? O que é que diz o texto? Aos reis de onde? Todo o mundo. Certo? Então existe uma mensagem que vai ser levada aos líderes de todo o mundo. E muitas vezes nós concentramos no estudo deste texto na descrição do que é este dragão, do que é esta besta, do que é este falso profeta. E deixamos de lado aquilo que é a parte mais importante deste texto. E eu queria vos dizer que a parte mais importante desse texto é o dizer que são semelhantes a rãs. Este é o símbolo mais importante deste texto. Porquê que estes espíritos trazem mensagens que são para todos os reis e vão conseguir convencer a todos os reis? Porque que eles são semelhantes a rãs? É importante sabermos então o que é que isto quer dizer. Outra pergunta. Onde é que na Bíblia fala de rãs? Lembram-se com certeza, certo? Onde é que fala? No Egito. Aconteceu lá uma praga que foi a praga das rãs. Se olharmos para todas as pragas, assim de repente, esta parece ser, se calhar, a menos inofensiva. Porque as rãs não fazem mal a ninguém. Tadinhas das rãs, não têm dentes, não têm garras. Mas o que é certo é que se nós formos ver o texto original, repara bem, o problema não estava na ferocidade das rãs, mas estava na sua localização. Olha, vejam bem. Contexto, não é? Moisés vai perante o faraó e diz: e se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. E o rei o quererá rãs e subirão e virão à tua casa. Agora reparem bem o que é que diz o texto. E estarão aonde? No teu quarto, teu dormitório, sobre a tua cama, nas casas dos teus servos, sobre o teu povo, sobre os teus fornos. Nem a cozinha estava livre de rãs. As tuas amassadeiras, e as rãs subiram a ti sobre o teu povo e sobre todos os teus servos. Então, o problema não era as rãs que eram ferozes ou más, mas era a quantidade e o facto de estarem onde? Em todo o lado. As pessoas queriam dormir, o que é que estava nas camas? Rãs. As pessoas queriam caminhar, o que é que estava no chão? Rãs. Iam para a cozinha, o que é que tinha na cozinha? Rãs. Iam para o trabalho, o que é que tinha no caminho? Rãs. Certo? Então, porquê que o texto do Apocalipse nos diz que, no fim, a maneira de levar esta mensagem, estes enganos aos reis de todo o mundo, era semelhante a rãs? É que isto quer dizer algo que hoje é uma realidade, mas que João não fazia a mínima ideia do que é que isto quereria dizer. Para nós percebermos, temos que ir à fonte. Nós fomos à fonte, às ideias de Roma, mais precisamente ao Segundo Concílio do Vaticano, nós vamos perceber qual é o meio pelo qual Roma decidiu levar as suas ideias ao mundo. Olha, vamos ver. Os objetivos do Segundo Concílio do Vaticano. Diz o seguinte: o Papa João XXIII, o organizador deste concílio, imaginava o concílio como um novo Pentecostes, uma grande experiência espiritual que reconstituiria a Igreja Católica não apenas como instituição, mas sim como movimento evangélico dinâmico. Acho alguma coisa estranha aqui nesta afirmação?
Já uma vez vimos o movimento católico como um movimento evangélico dinâmico? O que é um movimento evangélico? É fazer o quê? Fazer proselitismo, levar a mensagem aos outros, fazer novos conversos, é isso que quer dizer, certo? Mas isto nós normalmente não associamos à maneira da Igreja Católica proceder. Mas eu queria vos dizer que a maneira desta instituição levar o Evangelho aos outros é a mais eficaz do mundo. É a mais eficaz. E é tão eficaz que todos os países vão aceitar os seus argumentos. É o que já vimos nas profecias? Sim? Então o que é que isto tem a ver com as RAs? Vamos ver. No decreto Inter Mirifica, uma das conclusões do Segundo Concílio Vaticano, eles dizem como é que vão ser um movimento evangélico dinâmico. Eles dizem o seguinte: foi aprovado em 63, pronuncia sobre o quê? Os meios de comunicação de massa, sem julgá-los de forma moralista, mas solicitando-se a serem o quê? Tornarem-se admiráveis dons de Deus. Então o que é que eles estavam a dizer em 1963? Nós queremos ser um movimento evangélico dinâmico como usando os meios de comunicação em massa para transmitir as nossas ideias. Agora, o que é que isto tem a ver? O que é que os meios de comunicação em massa têm a ver com as profecias e com as RAs do Egito? Diz o seguinte: com a imensa maré de material impresso a derramar-se constantemente do prelo, velhos e jovens formaram o hábito da leitura apressada e superficial. E a mente perde a capacidade para o pensamento contínuo e vigoroso. Estava-se a referir aqui aos meios de comunicação social que existiam quando? Na sua altura. E reparem o que é que ela diz deles. Ademais, uma participação abundante das revistas e livros que, à semelhança das RAs do Egito, se estão espalhando pela terra. Não é meramente coisa banal, ociosa e enervante, mas impura e degradante. Seu efeito não consiste simplesmente em envenenar e arruinar o espírito, mas também a corromper e destruir a alma. Então, qual é o plano de levar estes argumentos a todo mundo? É usar o quê? Os meios de comunicação social. Porque à semelhança como as RAs do Egito, onde é que eles estão? Estão no nosso quarto, estão na nossa cozinha, estão no caminho para o trabalho, estão onde? Em todo o lado. E é este o símbolo que nós acabamos de ler, então, aqui. Eles são semelhantes a RAs porque estão espalhados por todo o lado, estão constantemente à nossa volta, assim como estiveram as RAs do Egito. E é por causa exatamente destes meios de comunicação que temos hoje que os reis de todo o mundo vão aceitar estes argumentos. Porque eles vão ser quê? Vão ser, entre aspas, pregados por esses mesmos meios. Aliás, a profecia de Apocalipse 17 diz claramente que os líderes deste mundo vão ter o quê? Um mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Aliás, o livro de Apocalipse nos fala de uma união mundial. Uma união religiosa, como vimos em Apocalipse 16:13, entre catolicismo, protestantismo e espiritismo, mas também uma união civil. Vemos que Apocalipse nos fala de apoio popular, do apoio legislativo mundial. Fala-nos também de quê? Da comunicação social que acabamos de ler e também do mundo empresarial. Todos estes terão o mesmo discurso, todos estes usarão os mesmos argumentos e todos estes convencerão o mundo que estes argumentos científicos, morais e financeiros são razão suficiente para o impor estas leis no mundo.
Diz o Espírito de Profecia, têm estes um só pensamento. Haverá um laço de união universal, uma grande harmonia, uma confederação das forças de Satanás. Assim é manifestado o mesmo poder arbitrário e opressivo contra a liberdade religiosa, a liberdade de adorar a Deus segundo os ditames da consciência que foi manifestado no passado pelo papado. Por isso é que Apocalipse 13 nos mostra primeiro o que é que aconteceu e nos mostra que vai acontecer novamente. E continuando a ler, quando no passado ele perseguiu os que ousaram recusar conformar-se com os ritos e cerimónias religiosas do catolicismo. Mas nesta homenagem, os Estados Unidos não estão sozinhos. A influência de Roma nos países que uma vez reconheceram o seu domínio está longe de ser destruída. No último conflito, o sábado será o ponto essencial de controvérsia por toda a cristandade e os dominadores seculares, aqueles que dirigem este mundo e os dirigentes religiosos, todos se unirão para impor a observância do domingo. E alegar-se-á que os poucos que se levantam em oposição a uma instituição da Igreja e uma lei do país não devem ser tolerados. Tanto o catolicismo no velho mundo, aqui na Europa, como o protestantismo no novo mundo, adotarão um procedimento análogo para com os que honram os preceitos divinos. E tudo estará posto, e tudo estará preparado, tudo estará pronto para então se cumprir a profecia de Amós 9:9. Nós já lemos esta profecia, hoje damos continuidade a este texto que nos diz, reparem bem o texto, porque está diretamente ligado com tudo que acabamos de ler. Pois eis que darei ordens, sacudirei a casa de Israel em quantas nações? Em todas as nações. Assim como se sacode o grão no crivo. E mais uma vez temos a promessa maravilhosa do nosso Deus. Já em Apocalipse 7 nós vimos que as árvores seriam manter de pé, que o seu povo seria preservado pelo Senhor. E aqui fala precisamente aos membros do povo de Deus que vão permanecer fiel. O que é que ele diz? Todavia, não cairá sobre a terra um só grão. Amém? Amém. Então vamos ver o que é que vai acontecer. Como é que isto se vai desenrolar? E eu queria vos dizer que o evento que vai forçar esta sacudidura no povo de Deus são estas leis dominicais, como acabamos de ver. No entanto, dentro da igreja, a divisão, a separação vai ser por causa de uma doutrina. Aqueles que aceitam uma doutrina e aqueles que rejeitam uma doutrina. Vamos ver? Sim? Vamos lá. Primeira pergunta, antes de chegarmos lá. Apocalipse 12:14 diz que o povo de Deus no tempo do fim são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo ou a fé em Jesus Cristo. Eu queria vos fazer uma pergunta muito séria. Quem são estes? Não estava à espera de silêncio. Quem são estes? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Quem é que eles são? Quem é que eles são? Somos nós? Ok, muito bem. Então vamos a Apocalipse 3. E diz assim, o que é que diz? Da igreja do tempo do fim. O que é que diz? Porque dizes que rico sou, estou enriquecido e nada tenho falta, mas não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Pergunta outra vez. Quem são estes? Também somos nós. Então vamos lá. Somos uns ou somos os outros? Então reparam que estas duas definições parece que estão em quê? A falar de quê? De coisas diferentes, certo? Porquê? Porque a realidade é que a Bíblia diz que a igreja militante é diferente da igreja triunfante. Que aqueles que hoje pertencem à igreja
não necessariamente serão os mesmos que, no tempo do fim, vão se manter fiéis. Então, alguma coisa tem que acontecer. O que é que tem a acontecer? Aliás, falando sobre o povo que vai levar as 3 mensagens angélicas no tempo do fim, diz que a sua boca não se engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus, não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo. Então, alguma coisa tem de acontecer. E pela estrutura que nós acabamos de analisar, e que temos vindo a analisar ao longo deste fim de semana, antes de aparecer os 144 mil, o que é que aparece? Exatamente o que temos vindo a estudar. As leis dominicais. Vamos tentar resolver isto e perceber exatamente o que é que isto quer dizer. Introduzir-se-ão divisões na igreja. Desenvolver-se-ão 2 partidos. Isto é uma clara referência à profecia que acabamos de ler de Amós 9:9. O trigo e o joio crescerão juntos para a ceifa. Isto somos nós quando? Quando? Hoje. No entanto, a profecia diz que o seu povo será peneirado em todo o mundo. Haverá uma sacudidura final. O termo palavra sacudidura pode-se aplicar às várias situações, mas estamos a falar de quê? Da sacudidura final, para que não haja dúvidas. Haverá uma sacudidura na peneira, no devido tempo. Ou seja, há um tempo devido para isso. A palha precisa ser separada do trigo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos está esfriando. E este é precisamente o tempo em que quem é que será mais forte? Quem é que será mais forte? O genuíno. O trigo. Foi isso que lemos em Apocalipse 9:9? Foi isso? Sim ou não? O que é que vai ficar na peneira? O trigo. Muito bem. Então, quando a lei de Deus for anulada, quando todo este mundo adotar as leis dominicais, a sua igreja será peneirada por provas terríveis. Chegou o tempo devido da sacudidura final. E uma proporção maior do que agora podemos prever dará ouvidos a quê? Àqueles espíritos enganadores que falámos há bocado, que são semelhantes a quê? São semelhantes a rás. Darão ouvidos àquilo que em massa este mundo vai estar a dizer, os argumentos que nós vimos, argumentos científicos, morais e financeiros. Darão ouvidos a esses enganadores e a doutrinas de demónios. Não vai longe o tempo em que a prova sobreviverá a toda a alma. A marca da besta nos será recomendada com insistência, segundo a lei dominical. Os que passo a passo cederem às exigências do mundo e se sujeitarem a costumes mundanos, não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes, de preferência a expor-se a escárnios, a insultos e a ameaças de prisão e morte. Nesse tempo, o ouro será separado da escória na igreja. Então, quando é a sacudidura final? Quando é que vai haver a separação entre o trigo e o joio? É quando? Na altura das leis dominicais. Até aqui. Está tudo certo? Estamos ok? Muito bem. Então é exatamente a sacudidura que vai preparar o povo de Deus para levar a mensagem do Evangelho ao mundo e para encher o mundo da glória de Deus. Mas eu queria vos dizer que o motivo que vai desencadear isto é as leis dominicais. Mas não vai ser o motivo da separação. Existe um outro motivo. Estamos no tempo da sacudidura, tempo em que cada coisa pode ser sacudida, sacudir-se-á. O Senhor não desculpará os que conhecem a verdade, se não obedecerem aos mandamentos por palavra e por ação. Lembram-se do texto lá em Deuteronômio capítulo 6, que falava que temos que pôr a lei de Deus onde? Na nossa mente e na nossa mão. Estamos a falar de acreditar, assumir e agir em conformidade. Porque quando as aflições se intensificarem ao nosso redor, ver-se-á separação, mas também unidade nas nossas fileiras. Alguns que agora estão dispostos a empunhar a arma da peleja,
Em ocasiões de verdadeiro perigo tornarão manifesto que não edificaram sobre a rocha sólida, eles cederão à tentação. Mas os que tiveram grande luz, preciosos privilégios, mas não aproveitaram sobre um pretexto ou outro, hão de quê? A promessa e a profecia diz que aqueles que se irão retirar são aqueles que não estão firmes na rocha. Os que tiveram a oportunidade para ouvir e aceitar a verdade e se uniram para que não haja dúvidas nenhumas à Igreja Adventista do sétimo dia, considerando-se o povo de Deus que guarda os mandamentos, mas não possui mais vitalidade e consagração a Deus do que as igrejas nominais, serão atingidos pelas pragas de Deus, tão verdadeiramente como as igrejas que se opõem à sua lei. São palavras fortes. E são o cumprimento de Amós 9:9. Mas o que é que concretamente dentro desta igreja vai provocar esta divisão? Porquê que uns vão olhar para um lado e outros vão olhar para o outro? Esta é a parte mais importante. Ao vir a sacudidura, pela introdução de falsas teorias, estes leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, são como a areia movediça. Escorregam para qualquer posição para agradar a tendência de seus sentimentos e de amargura. Este texto está a dizer claramente que vai existir no tempo de fim dois tipos de adventistas do sétimo dia. Uns que estão ancorados e os outros que não estão ancorados. Os que estão ancorados vão permanecer onde? Exatamente onde estão. Os que não estão ancorados vão se retirar. Por isso só falta sabermos uma coisa para percebermos a mensagem 2. Qual é a doutrina que vai separar o povo de Deus no tempo do fim? E esta doutrina é esta âncora. Estas mensagens foram representadas como uma âncora para o povo de Deus. Aqueles que as compreendem e recebem serão preservados de ser varridos pelos muitos enganos de Satanás. Perceberam o que é que este texto quer dizer? No tempo do fim, quando a igreja for pressionada pelas leis dominicais, aqueles que aceitam o espírito de profecia vão perceber os enganos que existem neste mundo e vão permanecer firmes e fiéis. Mas aqueles que não aceitam, o que é que diz o texto? Vão ser enganados. Esta será a doutrina que fará toda a diferença no tempo do fim. E eu acreditar ou não no espírito de profecia. E reparem, isto faz algum sentido ou não? O que é que dizia Apocalipse? Que o povo remanescente é o quê? É aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem o quê? O espírito de profecia. E porquê? O espírito de profecia, afinal, não traz nada de novo. Ou traz? O espírito de profecia fala em leis dominicais? Fala. A Bíblia também fala? Fala. Mas o que é que tem? Pormenores adicionais. Reparem que nós, durante estes dias, estudamos que ia haver leis dominicais e está perfeitamente patente no livro do Apocalipse. Mas como é que nós descobrimos quais eram os argumentos que vão ser usados? Onde é que foi que nos descobrimos? Foi no espírito de profecia. E é por isso que esta doutrina vai ser fundamental no tempo do fim. Perguntei qual era o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar e foi mostrado que fora causada por quê? Pelo positivo testemunho motivado pelo Conselho da Testemunha Fiel aos Laodiceanos. O que é que ela está a referir? Aos seus escritos. E esse testemunho terá o seu efeito sobre o coração de que o recebe, levando-o a exaltar a norma e declarar a positiva verdade. Alguns não suportarão esse claro testemunho. Opor-se-lhe-ão, e isto causará uma sacudidura entre os filhos de Deus.
nesta altura difícil para a Igreja, será esta a doutrina que vai dividir o povo de Deus. Uma coisa é certa, os adventistas do sétimo dia que se colocam sob o estandarte de Satanás abandonarão primeiro a sua fé nas advertências, nas repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. O derradeiro engano de Satanás será anular o testemunho do Espírito de Deus. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Satanás operará habilmente de várias maneiras e por diferentes instrumentalidades para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus no verdadeiro testemunho. E é por isso que ele tem enviado seus magistrais esforços para abalar a fé de nosso próprio povo nesses testemunhos. Isto é exatamente como Satanás tensionava que fosse. E os que têm preparado o caminho para o povo não dar atenção às advertências e repreensões dos testemunhos do Espírito de Deus, verão surgir uma torrente de erros de toda a espécie. Pois o plano de Satanás é enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos. Porque ele sabe que em seguida vem o ceticismo no que tocante aos pontos vitais da fé, às colunas de nossa posição e depois dúvidas acerca da própria Bíblia. E então a caminhada descendente para a perdição. Quando os testemunhos nos quais se acreditava anteriormente são postos em dúvida e rejeitados, Satanás sabe que as pessoas enganadas não pararão aí e ele redobra os seus esforços até lançados em rebelião aberta, que se torne irremediável e termine em destruição. Irmãos, isto é um alerta muito sério que Deus nos está a dar. Ele está a dizer que nós precisamos de realmente perceber as profecias bíblicas, de estudar a Bíblia, mas também nos está a dizer que no tempo do fim será importante os detalhes e pormenores que Deus revelou ao seu povo para o tempo do fim. Porque os enganos serão tão sérios, tão lógicos, serão tão fortes e serão tão espalhados por este mundo que muitos do próprio povo de Deus serão enganados. Mas aqueles que ficarem cumprirão a profecia de Amós 9:9. O trigo permanecerá na peneira. Talvez a igreja pareça estar prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora na sacudidura. A palha será separada do trigo precioso. Este é um trânsito terrível. Não importa. Não obstante, importa que tenha lugar. E ao aproximar-se essa altura, uma classe numerosa, muitos do que hoje professam a fé na mensagem terceiro anjo, mas que não foram santificados pela obediência à verdade, irão abandonar a sua posição, passando para as fileiras do adversário. Mas sabem qual é a promessa que temos, a profecia que temos na palavra do Senhor? São duas coisas extraordinárias, olhos vejam. Levante-se a oposição. De novo exerçam domínio, fanatismo e intolerância. De novo hajam leis que persigam o povo de Deus. Acenda-se a perseguição e os insinceros, os hipócritas, vacilarão, renunciando à fé. Mas, isto é para nós, irmãos, mas o verdadeiro crente permanecerá firme como uma rocha. Amém? Tornando-se mais forte a sua fé. Sua esperança mais viva no que nos dias da prosperidade. Irmão, irmã, e eu quero ser um destes. Queres tu também ser um destes? Queres tu também ser um destes que permanece em fé, mesmo nestes dias de adversidade? Porque é verdade, a sacudidura vai preparar o povo de Deus para pregar as 3 mensagens angélicas. Porque apesar do tempo da graça estar a fechar para o povo de Deus, ainda existe um mundo para salvar. Ainda existe o cumprimento desta profecia. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, tinha grande autoridade, e a terra foi eliminado
pela sua glória. O zelo dos que obedecem ao Senhor aumentará à medida que o mundo e a igreja se unirem para invalidar a lei. Toda a objeção levantada contra os mandamentos de Deus abrirá o caminho para o avanço da verdade e habilitará seus defensores a apresentarem seu valor perante os homens. Há uma beleza e poder na verdade que nada poderá tornar tão evidente como a oposição e a perseguição. E então, o trabalho que nós temos deixado de fazer em tempo de paz e prosperidade, terá de realizar em terrível crise, sobre as circunstâncias mais desanimadoras e proibitivas. E sabem qual vai ser o resultado disto? Estandarte após estandarte era arrastado no chão. À medida que grupo após grupo do exército de Deus abandona a igreja e junta-se a quem? Ao inimigo. Mas, tribo após tribo, das fileiras do adversário, se uniu ao povo de Deus que guarda os mandamentos. Os lugares vagos nas fileiras serão preenchidos pelos que foram representados por Cristo, como tendo chegado na hora 11ª. Será nesta altura que todos os verdadeiros filhos de Deus, que ainda não conhecem a verdade, se juntarão ao povo de Deus e farão parte daqueles que vão ver Cristo a vir nas nuvens dos céus. Amém? Última citação de hoje. Há muitos com quem o Espírito de Deus está lutando hoje. O tempo dos juízes destruidores da parte de Deus é o tempo de misericórdia para aqueles que agora não têm a oportunidade de aprender o que é verdade. Enquanto a porta é fechada para os que não querem entrar, será admitido um grande número de pessoas que nestes últimos dias ouvirem a verdade pela primeira vez. Isto é um acontecimento profético. A Bíblia diz claramente, quer no Novo, quer no Velho Testamento, que irá acontecer uma sacudidura no seu povo. Mas também promete claramente que aqueles que se agarrarem ao Senhor, aqueles que realmente entregarem a sua vida nas suas mãos, aqueles que realmente não são leitores superficiais, como acabamos de ler, mas são estudantes da palavra do Senhor, que querem saber exatamente o que vai acontecer, que entendem quais são os argumentos que vão acontecer, mas têm a certeza absoluta que se estiverem do lado certo, serão dirigidos pelo Senhor e irão permanecer firmes e fiéis, apesar dos acontecimentos terríveis à sua volta. Irmãos, eu quero fazer parte deste grupo. E desejo muito que cada um de nós possa fazer parte deste grupo. Amigos, cliquem nesse ícone ao lado e assistam o primeiro vídeo de uma série fantástica sobre os eventos finais da profecia bíblica. Deus os abençoe.